Eu vi o mesmo que você mandou pra mim lá. O brasileiro trabalha 5 meses só pra pagar imposto. Quer dizer que você fica 7 meses sem pagar. O Haddad quer dizer que fica 7 meses sem pagar? Então vamos taxar esse outro 7 meses. Seja muito bem-vindo ao Templo do Saber, esse ambiente top, gostoso, agradável, que sempre leva o seu nível de conhecimento com esses assuntos. Né, Dani? É isso aí. O Daniel também tá aqui, tá frio. É, que tá frio, hein? Dia Tá inteiro, esfriado, viu? hein? Dia inteiro, viu? É. Dia inteiro friozinho. E essa noite, 6 da manhã, 9 graus. Vixe. 9 graus. Mas é isso, né? A gente gosta do frio. Eu prefiro muito mais o frio do que o calor. Eu não. Você não curte? Aí eu curto, Sou muito cara. friolento. Eu tenho uma teoria, anota essa teoria, hein? Que quanto mais frio está, mais roupa você coloca. Quanto mais calor você tá, se você tirar mais alguma peça de roupa, vira crime. Até pra dar o poder, entendeu? Então, assim, eu tenho um ponto aqui, hein? Não, tá certo. Calma, cara, perdeu no argumento. Calma, cara, perdeu no argumento. Mas, enfim, gente, não esquece de dar o gostei aí embaixo. É isso aí. Ajuda demais. Apoia a gente aí. Pô, incentiva pra caramba, né, Dani? Isso. Porque você olha, a pessoa, pô, o cara gostou, aí eu vou fazer mais, sabe? Você fica mais motivado, sabe? O que me tira de casa pra vir até o estúdio gravar? É like. Sim. É saber que as pessoas estão dando crédito pro que eu estou falando. Estão gostando, né, do nosso conteúdo. Exatamente. Então, assim, se vocês se inscreverem, melhor ainda. É. Aí a nossa satisfação, a nossa utilidade vai lá em cima, né? Falando um economês aqui, né? Nossa utilidade vai lá em cima. Mas é isso, Dani. Comenta também, se você achar necessário, né, Dani? Algum ponto que a gente falou errado ou que a gente não é dono da verdade, né, Dani? Qualquer observação aí, a gente tá aí pra aprender juntos. Exatamente. A gente não é dono da verdade, a gente gosta de aprender sempre também, né? Mas enfim, é isso. Mais alguma consideração? Não. Curso de finanças? Curso de finanças na descrição aí. Na descrição, sempre a gente deixa aí. Segue a gente no Instagram também, que Sim. eu deixo sempre na descrição. E é isso, vamos pro nosso vídeo de hoje com mais, né? Impostos. Assista esse vídeo antes que esse vídeo seja taxado, né, Dani? Então vambora. Ô, Dani, antes de começar... Ó, outra coisa também, cuidado com o que você vai falar, hein? O Léo Lins tá preso, hein? Não, ele tá preso. Mas Cuidado com as piadas aí. aí. A gente não costuma fazer muita piada, né? Aqui, mas... Né? Qualquer só pra coisa... deixar mais ressalva, hein? Qualquer coisa, né? Fazer o quê? Só convidar o... Você viu essa semana? O Bolsonaro no julgamento. Chamou ele pra servir. Tem como ser... Eu falo, cara, o quão idiota a pessoa tem que ser pra subornar o juiz na cara dura, sendo televisionado. Tá ligado? Tipo assim, beleza, eu aceito você, aí eu vou aliviar sua pena. É assim que funciona? Enfim. Ó, Dani, seguinte, essa semana a gente teve, né... Ou melhor, semana retrasada, a gente falou sobre o aumento do IOF, né? Qual que é o negócio? Desde sempre, desde quando o nosso canal foi concebido, nós falamos de corte de gastos, que não ocorrem, né? E por consequência, a gente falar dos cortes de gastos é porque a gente está apontando que o governo, ele gasta demais, né? E o que acontece? O governo gastando demais... e melhor, com coisas desnecessárias, com coisas que não têm eficiência, tende a faltar dinheiro no caixa público, ficar em déficit. Acredito que você já ouviu essas palavras, né? Superávit. Superávit é bem pouco que a gente ouve no Brasil, mas déficit é uma coisa que a gente ouve bastante. E aí o que acontece? A gente precisa sanar, a gente não, né? O governo precisa sanar esse déficit, essa falta do dinheiro, de algum jeito. Né? E o jeito que ele melhor acha para fazer isso é sempre aumentando os impostos da população, né? E essa semana a gente veio de novo sendo permeado com essa proposta do Haddad de mais impostos nos títulos de LCI e LCA, CRIs e CRAS, né? CRI e CRA. Também teve a questão das bets, né? Isso. Vão ser taxados. Vai aumentar, né, o imposto das bets. E, se eu não me engano, ele propôs também aumentar impostos sobre criptoativos, né? Sobre moedas digitais. No caso, assim, mas a moeda digital é descentralizada. Sim, só que se você tira ela
do âmbito digital, né? Por exemplo, se você compra, sei lá, Binance, Mercado Bitcoin, outra plataforma que negocia cripto, eles estão te monitorando do mesmo jeito. Não tem... Tanto que, eu fui fazer a minha declaração do imposto de renda, acusou lá que eu tinha Bitcoin. Ô, louco. No mercado Bitcoin, porque eu não tenho no pendrivezinho específico, né? Você tem na plataforma. Eu deixo na plataforma. Assim, não é muito que eu tenho, só que acusou, entendeu? Então, assim, a Receita Federal sabe de tudo que você tá fazendo. Só uns 3 bitcoins só, né? Ô, louco, nossa, gostaria muito. Não tenho muito, tem uns 3 bitcoins. Gostaria muito, hein? Nossa, olha. Imagina, você abre lá 20 bitcoins, 10 bitcoins. Tem um cara... Saindo um pouco do assunto, mas indo para a questão da curiosidade, tem um cara que ele tem um pendrive desse, que guarda Bitcoin. Se eu não me engano, ele deve ter 1000 Bitcoins nesse pendrive. Só que ele perdeu a senha. Pô. E ele já tentou todas as senhas possíveis. E se eu não me engano, tem um limite de senhas nesse pendrive que ele... Eu tô falando pendrive porque a gente é bem... chucro nessa questão de criptomoedas, entendam. E aí o que acontece? O cara, ele já tentou todas as senhas possíveis e agora, se eu não me engano, ele tinha mais 2 ou 3 tentativas. Nossa. Se ele pega e faz, por exemplo, deu a última tentativa e deu senha negada, ele perde todos os bitcoins. Nossa. Vai pro limbo, sabe? Triste, não? Quantos? 100 bitcoins? 1000? 1000 bitcoins? Muito dinheiro, Muita grana. tipo na casa do bilhão, sabe? De reais. Eu vi um cara também, eu não sei exatamente quanto que ele tem. É uma grana alta também, bastante bitcoins que ele tinha. E ele jogou o HD dele fora. Eu vi. No lixão. Aí ele tá pagando, já gastou uma nota, revirando os lixão dos Estados Unidos lá, atrás da HD dele, mas não acha. Cara, eu acho que já desmontaram essa HD já pagaram era. tudo. Sei lá, né? Mas enfim, voltando aqui, Dani. Antes da gente entender o que significa essa taxação das LCIs e LCAs, né? A gente precisa entender o que são as LCIs e LCAs, né? Então vamos lá, Dani, LCI e LCAs. Eu vou explicar as duas juntas, porque a única coisa que vai mudar é a letrinha I e a letrinha A no final do título, né? As LCIs são as letras de crédito imobiliária e as LCAs são a letra de crédito ao agro, né? Agronegócio. E qual que é a diferença, ou melhor, o que significa cada uma delas? Essa letra de crédito basicamente um título que o investidor ele compra de um banco e o banco usa esse dinheiro para financiar imóveis. Então, assim, imagina que você vai lá, pega, vai num banco e pede financiamento para uma casa que você quer comprar. Ou um apartamento novo que você vai comprar na planta, sei lá. O banco, ele pega o dinheiro que ele tem das LCIs, certo? Do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, esse dinheiro vai para a conta de água. Esse dinheiro vai para a conta de luz. Esse dinheiro vai para a conta do gás, sei lá. Os bancos também. Então, eles recebem o dinheiro, né? Aí, eles têm tudo destinado bonitinho para cada coisa, para cada setor que ele vai investir ou vai fazer mais dinheiro. Esse é o principal negócio do banco, é comprar e vender dinheiro. Ele pega esse dinheiro destinado para que as pessoas compraram LCIs, né? E aí, ele empresta esse dinheiro. E qual que é o negócio da LCA? É a mesma coisa, só que voltada para o agronegócio. Então, a LCA, ela vai ser emitida também por banco, né? E ela financia o agronegócio, seja em produção, maquinário e logística. Então, por exemplo, você tem, tô precisando de uma máquina. Eu vou no banco, eu quero um financiamento aí de uma máquina nova, uma roçadeira, porque a minha quebrou. Beleza, os caras vão dar, por quê? Porque tem investidores comprando letra de crédito lastreada no agronegócio. Os CRIs e os CRAs, Dani, são certificados de recebíveis. Ou seja, enquanto as letras de crédito são emitidas por banco, os CRIs e os CRAs são emitidos por companhias securitizadoras. Ou seja, imagina aí que alguém comprou um apartamento ou uma máquina, né, para o agronegócio e não pagou, certo? Tem muito inadimplente no nosso país. O que acontece? O banco ele vai vender
esse título de dívida para uma companhia securitizadora. E ele pega o dinheiro. Quem é dono agora dessa dívida não é mais o Itaú que você está devendo. É a companhia securitizadora. Eu já fiquei devendo. E aí toda vez eu devia para um banco aí o que vinha me cobrar era uma securitizadora, a companhia securitizadora. Que já. Tipo isso. O que acontece? Ela é a dona da dívida agora. E aí eu e você, investidores, compramos CRIs e CRAs com essa esperança de um dia receber esse dinheiro. Entendeu? Numa cultura de uma sociedade em que espera o caducar dívida, né? Então, assim, qual que é o ponto forte e o ponto negativo, né, desses títulos? As LCIs e LCAs, elas têm garantia do FGC, Dani. 250 mil por CPF e até 1 milhão global. E o LCA também, só que os CRIs e os CRAs não tem. É igual, a LCI é a mesma coisa que o CDB, então. Tipo, nessa questão de garantia, não questão de rendimento. Quase isso. Porque o outro é 240 mil também, né? CDB? Não, mas é que o FGC, ele é tipo um seguro que todos os bancos fazem entre eles. Entendi. É porque assim, quando a gente trata banco, os caras funcionam como uma espécie de condomínio, certo? E aí o que acontece? No condomínio, você tem que fazer as coisas, seguir as regras do condomínio para uma boa convivência. Sim. A mesma coisa. Então, tipo assim, existe o fundo garantidor de crédito, que todos têm uma graninha lá, e aí beleza, ferrou aqui. Tá, vamos ressarcir essa galera, sabe? Entendi. E aí, por exemplo, eu tenho muito dinheiro, sei lá, tenho 50 milhões, 40 milhões. Eu preciso de uma garantia. Aí você pega a garantia especial, que daí os caras ressarcem você até 40 milhões. Mas isso aí é só pra galera que tem muita grana, né, meu? E tipo assim, no caso você paga mais, né? Bem mais pra ter essa garantia. Mas enfim, eu não vejo, eu não gosto de CRI e CRA, sabe? E assim, eu não invisto também em LCI e LCA, mas eu acho que é uma opção boa. Por quê? Aqui a gente entra num ponto fundamental da nossa discussão de hoje. Era isento de imposto de renda, certo? Beleza, isento de imposto de renda. Aqui a gente vai no primeiro ponto. Porque o Haddad, ele foi a público essa semana e falou assim que essas medidas, essas pautas que ele está propondo, vai atingir só os moradores de cobertura. Não vai atingir o público amplo, sabe? É sempre o Miguel, mesmo o Miguel, né, de sempre, né? Todo o discurso dele, toda vez que vai aumentar o imposto, ele fala, né? Vai atingir só os ricos, isso, né? Por que acontece? Estava tendo uma injustiça tributária, ele falou. E no caso, eu nem vou falar muito disso aqui, porque não vai ser uma coisa... É mais a galera que recebe dividendos e compra ação variável, que é juros sobre capital próprio. Mas ele também vai aumentar, entende? Já pagava pra caramba, se não me engano era 15%, 17%, vai aumentar pra 20%. 20%. Nossa. Sabe, de juros sobre capital próprio. Então, por exemplo, imagina aqui, ó, o juros sobre capital próprio ele é bem simples até. Por exemplo, imagina que a empresa, ela dá os lucros. E aí, esses lucros ela precisa distribuir com os acionistas que são sócios da empresa, né? Em tese. E aí, o que eles fazem? Imagina que eles chegam para o acionista, a empresa, e falam assim, acionista, eu quero construir uma fábrica nova. Eu vou ficar aqui com 10% desse capital meu, que eu ia distribuir, beleza? Beleza. Só que daí o que acontece? Esse juro aqui, depois que ele dá o lucro, que eles conseguem rentabilizar, eles redistribuem como juros sobre capital próprio. Então, tipo assim, você tem o dividendo mais o juros sobre capital próprio, sabe? E eles estão mexendo nisso também. Mas, enfim, não vamos se atentar a isso, vamos se atentar mais às LCIs e LCAs. Por quê? Do mesmo jeito que a Janja falou que não devia, semana retrasada, não é só para grandes empresas, não é para o público amplo. É no caso do IOF, né? Do IOF. A LCI e a LCA é a mesma coisa. Porque acontece? Se você, agora aí, que tá tentando comprar o seu apartamento, né, Dani? Aí, porque assim, quem casa quer casa, né? Você que casou,
Quer comprar seu apartamento? Vai ficar mais caro. Porque, que nem a gente falou, as pessoas, as empresas, elas nunca vão tomar prejuízo, porque não são instituições de caridade. Sim. Sabe, Dani? As empresas, elas necessitam do lucro. É natural que elas tenham lucro. E se elas têm um custo, um adicional de custo, esse custo vai ser repassado pro consumidor final. As LCIs, elas são fundamentais para os bancos financiarem, né, melhor dizendo, o setor imobiliário, entende? E a questão é porque o LCI e o LCA sempre... O LCI, né? Que foi o LCI. Os dois, né? Sempre foram muito atrativos pela questão de não ter o imposto de renda. Então, porque ele rende menos que o CDB. Sim, só que a grande atração não paga imposto de renda, então se for fazer a comparação, fica elas por elas. Então, às vezes, em alguns casos, até compensava. Agora, com o imposto, dificilmente vai ser vantajoso. Exatamente. Né? Compensa o CDB, que você tem a mesma garantia, e vai render mais do que o LCI. Exatamente. Então, tipo assim, vai desmotivar as pessoas a investirem nesse setor, eles tendo menos dinheiro, que não vai afetar o crédito que eles disponibilizam. Né, o crédito que eles disponibilizam tanto para o imóvel como pro agronegócio. Chegando no agro, o negócio fica mais embaixo. Por quê? Beleza, você consegue ali, né, dar um sambari, ter um aluguelzinho, né, alugar a sua casa. Você vai morar em algum lugar, né? Só que a comida... Isso é uma coisa que está puxando, né, a popularidade do presidente para baixo. E parece que ele não entende isso. Assim, mas a culpa é do cara do mercado, né? Sempre do mercado. O cara do mercado que aumenta o preço, a culpa é dele, não é culpa do governo. Né? Aí que tá, aumento de preço. Cara, imagina, o cara, 5%, né, aumentaram, o cara vai aumentar o custo para pegar o capital necessário para ele fazer a compra da sua máquina, enfim, financiar o seu agronegócio. Isso vai deixar, no final, a comida mais cara. Entende? Porque esse custo adicional que as LCAs elas pegam do investidor, que ele paga para o banco dá para o produtor, e o produtor produz, né, a comida e coloca para o público amplo comprar, isso tudo que o banco tá tendo aumento nesses títulos, ele vai repassar tudo pro produtor e, por consequência, pra gente que é o público amplo, entendeu? E é o que você falou, o atrativo da LCI e LCA era a isenção. Se você tira a isenção, vai ter menos pessoas para poder comprar. Sim. Isso numa escala mais macro, e aí a gente gera uma inflação. Sim. Porque não compensa, cara, você vai investir... Você tem o LCI, LCA e você tem o CDB. O CDB tá pagando mais. Exatamente. É que ainda, eu não sei exatamente quanto que eles vão taxar. Eu acho que ainda a taxa do imposto de renda do LCI ainda é menor do que a do CDB. Então, pode ser que ainda meio que equivala, mas pelo que eu vi, ainda vai compensar mais o CDB do que o LCI. Já compensava antes, acho que mesmo com a isenção. Agora, mesmo taxando menos... que o CDB, eu acho que ainda não... Cara, assim, a XP, ela estima que vai ter um impacto de 18 bi, as LCIs e as LCAs. Então, assim, Dani, é um impacto grande, sabe? E, na boa, eu acho imoral do governo fazer esse aumento de impostos, porque, assim, foi eles que causaram isso, sabe? Esse déficit. Sim. E é engraçado que os caras tentam de todo jeito, né? Eu acho que eles vão tentando onde tem menos turbulência, onde tem menos... Nossa, mas o mercado tem... mas é porque assim, primeiro falaram do IOF, aí todo mundo reclamou. Então, mas aí agora não era nem pra falar do IOF. Então, mas tipo assim, os caras tá tentando em todo lugar, não, vou aumentar aqui, aí o povo reclama, então, não, volta, é que nem teve o do rastreamento do Pix lá, que deu mó alvoroço, os caras, aqui não mexer aqui não. Aí mexe no lugar, todo mundo reclama, não. É que, tipo assim, hoje a população tem muito mais informação. Sim. Então não é que nem antigamente, nos outros mandatos dele, que eles podiam fazer o que eles quisessem e não tinha tanta informação. Hoje tem. Hoje pega o Nicolas lá, o Nicolas posta um vídeo e é milhões de pessoas que ficam sabendo e
E que, querendo ou não, faz uma certa pressão no governo, né? Já tá pressionado, faz uma certa pressão, então os caras meio que não tem essa liberdade de fazer o que eles querem. Não, com certeza. Mas ainda tem o poder, né? Os caras dão a canetada lá, já era. Sim. Só que... E querendo ou não, tem muita gente com o rabo preso, né? Você pega e moia a mão de alguns lá, você consegue passar um negócio desse. Porque, por exemplo, ó, o governo, ele deixa bem claro que não, a gente não roubou nada, a gente não tem esse histórico, não sei como dá pra falar isso. Mas pensa comigo, Dani. Os caras geraram esse déficit e eles tentam fazer com que a população pague esse déficit, esse mau gasto deles, sabe? O governo gasta demais e ele não tá preocupado em cortar os gastos dele. Eu acho que uma analogia boa é tipo assim, Dani, ó. Imagina que você tá andando na rua e aí chega um assaltante. Dá seu celular, dá seu celular. Você fala, não, cara, ô louco, deixa o celular comigo. Ô, é meu, cara, eu comprei, eu trabalho com ele. Aí o assaltante pega e fala assim, então fala o seguinte, dá a carteira. E fica com o celular. Não, cara, poxa, a carteira tá com os meus documentos. Então fala o seguinte, dá esse dinheiro aí, porque eu não posso sair no prejuízo, sabe? Alguma coisa tem que levar a sua. Alguma coisa. Era pra ele estar assaltando? Não era pra ele estar assaltando, pra começo de conversa. O governo não era pra estar com esse déficit. A gente tá passando por um ano que é um ano recorde em arrecadação, sabe? Pra onde tá indo esse dinheiro, gente? Sim. É muito gasto. O governo, ele quer taxar. Ele não quer revisar gasto. Porque assim, beleza, precisa ter gasto? Precisa. Precisa ter gasto porque aí o governo vai levar o país pra frente, pro futuro, sabe? Só que, gente, precisa revisar a eficiência dos gastos. Exato. Essa é a questão. Acho que a palavra é essa. Ver, não é que não pode gastar, mas é ver como tá gastando. Como tá gastando. Porque tem muito gasto que é ineficiente. Sim. Tem uma penca de ministério que não precisa, sabe? Fica como é que fala? Mantendo pessoas que não é pra manter. E, ó, é só o contribuinte que vai se ferrando, cara. Sim. Sabe? Eu acho, Dani, que eu marquei aqui outra analogia. Uma analogia muito boa pra gente entender isso daí. Eu tô cheio das analogias hoje, né, Dani? Então... Mas eu gosto, cara. Analogia é bom que dá pra gente elucidar bem. É tipo assim, ó, imagina que a gente tá num barco, num grande barco, e aí esse barco, ele tá com furo, tá com buraco. E aí tem água entrando. E o que acontece? O governo, ele tinha que se preocupar, ou melhor, o cara que está guiando o barco, devia se preocupar em tampar o buraco, certo? Só que daí o que acontece? O cara que está guiando o barco, ele está com um balde tirando a água e com outro colocando mais água. Você entendeu? Ele tira a água com um balde, coloca mais água com outro. Você entendeu? Aí que tá. Os gastos públicos, eles têm que ser tratados com seriedade, porque não é dinheiro deles, sabe? Não é dinheiro público em si. É o dinheiro do povo, né? É o dinheiro do povo. Era para ser do povo. Só que nem existe um teórico, né, do liberalismo econômico da escola austríaca, que é um dos principais nomes, que é o von Mises. E ele trata muito essa questão da praxeologia. Ele fala que o governo, o Estado, né, como um todo, ele não bate num governo específico, mas no Estado como um todo, que ele é violento. Ou seja, ele não produz nada, ele não te gera nada também. E no Brasil, muito menos, né, porque você paga impostos para saúde, educação e segurança, você não recebe nada, você tem que pagar de novo por uma coisa particular. E aí, ele aponta essa violência que a gente toma. Porque pensa, Dani, eu compro uma casa. Só que essa casa, imagina que eu compro ela à vista. Só que todo ano eu preciso pagar IPTU, o imposto. Porque eu construí uma casa no terreno que é meu assim, né? Porque é do governo. Não, e o pior, mano. Pior não, né? É ruim quanto. Se você faz um sobrado, você tem que pagar imposto porque mudou. Sim. Cara, e é mais caro que o sobrado que você faz. Esse tempo atrás, falo pro meu sogro, esse tempo atrás ele fez lá um sobrado. Cara, mas eu juro pra você, acho que deu 15 dias.
Chegou a notificação pra ele lá, pra ele pagar. Os caras veio com drone. E viu, né? Então o que acontece? Você nunca vai ter uma casa própria. Você sempre vai ter que pagar um aluguel pro governo. Carro. Comprou um carro à vista ali, ó. O cara vai lá. E o carro é pior ainda, porque a gente paga imposto sobre imposto. Pensa comigo. Imagina assim, ó. Eu vou comprar um carro de 50 mil reais. Um carro usado, né? Porque o Kwid hoje em dia tá 70 mil, 80 mil. Cara, metade desse carro é imposto. Em tese, esse carro ele custa 25 mil. 25 mil é imposto, certo? 50 mil ao todo. Aí, o governo me vem com um imposto que chama IPVA. Que se eu não pagar, eles podem tomar o meu carro, que eu trabalhei para ter. Que eu comprei, que eu paguei. Eu comprei, eu suei. Eu fiquei lá me ferrando no meu trampo para poder comprar. Só que o governo não fez nada. O Estado só existe. E aí o que ele faz? Ele aplica esse IPVA. Sobre os 25 mil, que é a metade que é só o carro? Não. Sobre os 50. Sobre os 25 mil do carro, mais os 25 mil de imposto. Sobre os 50. E detalhe, olha que roubo que é o IPVA. Porque imagina que a gente tem duas situações aqui, dois personagens. Um cara tem um carro 2025, eu nem vou colocar elétrico, vou colocar uma combustão, só que um 2025, 0 quilômetro, 150 mil reais. E aí eu tenho um senhor que comprou um caminhão de 25 anos, de 2000, do ano 2000. Qual polui mais? De 2000. Um caminhão do ano 2000, pesado, depreda a rua, deixa buraco, ele paga menos imposto, ele é isento. Enquanto o cidadão aqui, ó, ele é desincentivado, porque ele tem que pagar 4% em cima dos 150 mil, que metade é imposto, 75 mil é imposto. 75, assim, a gente tá falando de uma maneira por cima, né, Dan? Então, assim, existe um desincentivo ao cara ter um carro zero. Existem países que esse imposto que se equipara ao IPVA é a massa do carro, é o peso do carro. Então pensa, você pega a Porsche aí pagando $190 lá fora. Não faz no mínimo sentido você cobrar esse imposto sobre o valor do carro. Porque, cara, o valor do carro não determina o tanto que esse carro polui, o tanto que esse carro detona a via. Sabe? Você vê como não faz sentido? Faz sentido, realmente. Então, o que acontece? O que a gente está apontando aqui é, cara, do mesmo jeito que teve o IOF, o PIX, o IOF, agora as LCIs, o governo sempre vai pegar e vai tentar aumentar o imposto. Sim. E não vai dar real atenção para o corte de gastos. Uma questão é que talvez o fato deles cobrarem, né, quanto maior o valor do carro, é justamente por essa justificativa que eles dão, de sempre atacar os ricos. Não, a gente está taxando mais os ricos. Então, quer dizer, se o cara tem dinheiro para pagar um carro mais caro, então ele vai ter dinheiro para pagar mais imposto. Então, você não tem dinheiro para comprar um carro tão caro? Então tá bom, eu vou cobrar menos imposto seu. Então, tipo assim, o critério para eles cobrarem imposto, realmente, como você falou, não é a questão do prejuízo que aquele carro está dando pro governo. No caso, assim, se eu tenho um carro, como você falou, um carro pesado, um carro velho, ele dá mais prejuízo pro governo, porque ele vai destruir a rua, vai poluir, então ele vai mais prejuízo. Então, teoricamente, deveria pagar mais imposto. Só que não é esse o critério. O critério dele tem mais dinheiro, vai pagar mais imposto, tem menos dinheiro, vai pagar menos imposto. E essa é o discurso que o governo usa, né, para tentar maquiar essa quantidade. Não, é só para taxar mais os ricos, né? Quanto mais pobre você é, menos imposto vai pagar. Né? Que assim, a economia ela olha bastante para essa questão de redistribuição de renda também, porque existe essa questão da desigualdade, sabe? Só que, cara, como é que a gente combate a desigualdade, sabe? Incentivando as pessoas a crescerem, né? Então, sim, Dani, só que aí que tá. O governo, por exemplo, uma das coisas que o Haddad apontou foi a injustiça tributária. Então, assim, eles aumentaram porque o rico, né, o morador de cobertura, usando a própria palavra do Haddad, ele que vai ser mais afetado, que vai pagar o imposto. Só que, cara, ele nunca vem
tirando o imposto da galera. É o que a gente falou no outro podcast, né? Eles igualam pra cima, nunca pra baixo. Exatamente. Não vou tirar. Então, como você falou, né? Eu tô cobrando mais de um do que do outro. Ao invés de eu diminuir o que eu tô cobrando mais, eu aumento o que eu tô cobrando menos. Exatamente. Você entendeu? Não faz o mínimo sentido essa lógica do governo. E até pegando, né? Entra naquilo que eu falei também, essa questão de incentivar. Poxa, quer igualar a renda, né? Ao invés de falar... de tirar, não, eu vou tirar do rico e dar pro pobre. Por que você não incentiva o pobre a ficar rico? Por que você não dá um incentivo para as pessoas que não têm dinheiro a ganhar mais dinheiro, ao invés de ficar denegrindo a pessoa de quem tem dinheiro, né? Tipo assim, qual é o incentivo que o governo dá para uma pessoa ficar rica hoje? Nenhum. Você tem o Bolsa Família lá, que você mantém a pessoa com salário mínimo, você não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Isso aí a gente até ataca a questão do Bolsa Família, mas na questão a galera que realmente faz disso a maneira de viver, né? Exatamente. Sempre bom. É que agora a gente vai ter que começar a explicar tudo que a gente tá falando, por causa que tá bem difícil. Mas o que o Dani tá falando é tipo assim, tem pessoas que fazem disso um negócio. Sim. Então, por exemplo... chega até a ser imoral, porque a pessoa ela quer ter filhos com a intenção de ganhar o Bolsa Família, Sim. sabe? Sendo que não era para ser essa intenção. Porque assim, o Bolsa Família, ele é um ótimo ajudante para as pessoas que estão precisando. Por exemplo, eu estava vendo ontem uma reportagem dessas mães que brigam por pensão alimentícia. Sim. Pô, uma desgraça, tá ligado? Coisa de R$300. Eu vi um cara que trabalhava em hotel, tinha restaurante, e o cara tava brigando porque tinha que pagar 600 conto. Cara, o cara tinha uma renda, o cara ganhava 14 mil. Nossa. E o cara tava recusando R$600, sabe? Eu vi outro que dava 5 maçãs, uma pra cada dia da semana. Nossa. Pra mãe. Olha que vagabundo. E o que acontece? O Bolsa Família é um programa para esse tipo de galera. Sim. Só que, lógico, todos os programas existem falhas, sabe? Só que o governo, lembrando de novo, em vez de ter a eficiência de fazer o estudo para poder pegar e ver essa galera que usa mal o dinheiro público, vai taxar o cara do sobrado. E é tipo assim, entendeu? E a questão é estimular o cara. Que nem você falou, o Bolsa Família realmente é um excelente auxílio para quem tá precisando, né? Pô, o cara ficou desempregado, o cara nem às vezes é uma mãe solteira. Enfim, realmente é um auxílio. Mas o que acontece é muitas pessoas que recebem Bolsa Família e não recebem nenhum incentivo para trabalhar. Sim. Então, mas assim... aí que tá. Esse dinheiro, ou melhor, o governo tem programas de incentivo pra galera que quer estudar, né? A gente tem, por exemplo, o FIES é ruim, só que existe. Uhum. ProUni, né? Existem muita gente, cara, galera de escola pública aí que entrou na faculdade por causa do ProUni, sabe? Faculdade particular, de graça. Eu passei pelo ProUni. Então, eu tive bolsa, tá ligado? Pra quando eu fui entrar na universidade. Então, assim, existem muitas coisas. Só que existe uma galera que não quer porque tá cômodo. Sim. Então, como que você tem que fazer? Eu acho assim, você precisa, a cada 6 meses, você precisa... rever, né? Rever isso. Então, por exemplo, o Bolsa Família ia funcionar igual um seguro-desemprego, tá ligado? Você tem 6 parcelas. Nossa, moço, mas poxa, meu filho é autista. Não, tudo bem. Aí a gente conversa, adequa o programa para você, uma coisa individual, entende? Porque aí você acaba com essa parada que acontece, sabe? Da galera mamar justamente na teta do governo e o contribuinte só aqui, ó, tá ligado? Gente, não é gostoso pagar imposto, sabe? Mas enfim, Dani, a mudança, ela quer essa equalização tributária, essa MP, no caso, vai ser tramitada no Congresso para possíveis reajustes para 2026 já, para o ano que vem. Tomara que não consiga, mas vai passar por aprovação do Congresso. Vamos torcer para semana que vem a gente comemorar que não deu certo. E logo tem reuniãozinha do Copom também, né? Semana que vem já? Logo tem reuniãozinha, não sei. Tomara que seja. Porque eu acho que vão optar por manutenção, hein? O que você acha?
Ah, não sei, acho que já subiu bastante, né? É que eu... precisa mais. Eu falo mais tá? pelo Boletim Focus mesmo. Porque o Boletim, ele previa que até o final do ano chegasse a 15. Só que o Galípolo veio a público falar que... Não, subiu bastante já, né? Já deu uma segurada e realmente, cara... Tá 14? Cara, eu fui ver um empréstimo pra fazer por um investimento que eu ia... Enfim, fazendo um negócio. Cara, tava 9,98% ao mês. Sabe? O juro que a galera tava praticando. Porque, tipo assim, Dani, a Selic, ela é o pó de pirilim-pim-pim, né? Uhum. Saci pererê, caipora, pra inglês ver. Uhum. Entende? Então, tipo assim, quando tá muito alto, meio que dá um precedente pro banco praticar um juro lá na altura. Sim. Sabe? Mas, enfim, eu acho que seria bom o governo cortar gastos e para poder cair, né, essa Selic, porque tá difícil. Tá. Mas enfim, é isso, gente. O nosso videozinho triste. Sempre é triste, né, quando acontece Quando essas fala coisas. do governo é Difícil, né, difícil, é Dani? coisa boa. Difícil, né, cara? Pô, era pra ser uma... Não, o Brasil, cara, o Brasil é um país muito rico. Era pra gente ser, enfim... Não, é difícil, cara, é difícil. E vou te falar, pô, é que a gente é novo, né? A gente tem 500 anos, né? Se for ver de país mesmo, né? Lógico, contando República, né? Quintal de Portugal também. Mas enfim, né? Vamos torcer pra que dê tudo certo, né, Dani? Isso aí. Ano que vem tem eleição, hein? Ano que vem é um Deixa eu vídeo. pegar, hein? Promete os vídeos, hein? Nossa. Porque, olha, imagina, a gente tem que começar a reagir aos debates, né? Não, fazer um react. Nossa. React do debate. Se for igual os últimos que teve, pela madrugada. Mas imagina, Manga, Lula, Manga, Gustavo Lima, Pablo Marçal. Eu acho que pode pintar um Bolsonaro. Não sei. Não sei Eu porque acho que ele pode tá pintar, enrolado. mano. Eu acho que pode pintar. Eu acho que não rola. Será? Eu acho que não Acho que tem rola. uma galera com do Centrão com ele, não tem? Será que não... E daí, mano? E daí? O Alexandre de Moraes tá cagando pras coisas, tá ligado? Na boa, mano. Na boa. Será que ele não aceita o convite do vice? Nossa, depois que o Cid falou, o Cid explanou tudo. A gente tava numa conversa de bar e a gente xingava você mesmo. Ele falou, mano, que, tá ligado? Mas eu acho que não, mano. Eu acho que ele é bem... Tem, como é que fala? O lado dele bem estabelecido, isso aí, sabe? eu sei que não. Mas será que o homem não entra? Acho que não, mano. Acho que não. E se ele entrar, eu acho que ele não tem força mais. Ô, louco. Eu acho que tá muito dividido, Dani. Sabe por quê? Sei lá, mano. É porque os caras estragou muito, mano. O Lula também, eu acho que perdeu muita força com esse mandato dele. Embora muito. Ele perdeu muita força. Muito. Então, eu acho que não é nem pelo Bolsonaro. Eu acho que até uma galera aqui... E eu acho que, na minha opinião, eu acho que quem pode se dar bem aí é alguém do Centrão. Porque dependendo de quem vier da direita, né? Assim, eu acho que o Tarcísio, se ele entrar, eu acho que ele leva... Eu também fico com as minhas dúvidas, porque o Tarcísio, ele é muito bom em São Paulo. Bom que eu digo assim, lógico, enfim, tem as divergências, mas o bom que eu digo ele é bem conhecido, melhor reformulando, em São Paulo, sabe? Eu acho que... No Brasil ele teria essa mesma força, né? Porque assim, o Nordeste, quem lidera é o Lula. Só que lá a popularidade dele também tá caindo, sabe? Assim, se ele continuar nessa porcaria, cara... É que agora, Dani, ele vai começar a liberar geral, cara. Vai liberar dinheiro. Liberar dinheiro pra geral, sabe? Você vai comprar sua moto, sua geladeira, vai comprar abóbora, banana, vai todo mundo... Já viu esse meme? Nunca. Eu vou colocar pra o pessoal ver. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. O povo vai comer abóbora, vai comer banana, vai todo mundo se Você nunca viu, Dani? Nossa, é muito bom, mano. É muito bom. Mas enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Esse resumão ficou longo, hein? Ficou? Quanto ficou? Tá com 47 aqui. Nossa, já? Mas enfim, gente, foi muito bom estar aqui até agora falando um pouquinho mais sobre isso. Não esquece, de novo, de dar o gosteizinho aí, de dar os comentários aí se você achou pertinente, o que você tá achando de tudo isso, né, Dani? Vai ser cortes sobre esse resumão também, pode ficar tranquilo. Mas é isso, gente. Um abraço e é nóis.
Abraço!